Quanto tempo eu tenho que dedicar para produzir conteúdo diário, produzir conteúdo em volume, né? Quando eu falo isso para algumas pessoas, elas às vezes me respondem certas coisas, tipo, quantas horas por dia dedicar para fazer tanto assim? 8 horas, então? E que horas eu trabalho se for postar todo dia, né? Então, talvez tu pense exatamente a mesma coisa, né? De que para produzir conteúdo em volume, para estar presente no Instagram, no TikTok, no YouTube, Substack, precisa dedicar muitas horas por dia para isso. Mas eu acredito e eu vejo que não precisa. Tem uma frase que eu botei aqui, né? Porque esse vídeo que eu tô fazendo, ele já virou um vídeo mais curto para o TikTok, né? Agora que eu tô fazendo ele no YouTube. E eu botei aqui uma frase que fala o seguinte, ó. Vai parar de achar que produzir conteúdo em volume significa horas e horas de dedicação, quanto entender que o valor do conteúdo não está na produção, mas na mensagem. Então o formato pode ser simples e rápido. E se é rápido produzir conteúdo, tu consegue fazer mais com o tempo que tu tem. Isso daí, cara, mudou uma baita de uma chavinha na minha cabeça. Porque o que eu gosto de pensar que é a produção de conteúdo? Eu gosto de pensar que a produção de conteúdo é uma barrinha que tem que ser preenchida com 100%. Se o processo de eu escolher o que eu vou falar, o assunto, a ideia, ela é muito boa, ela conversa muito com o meu cliente ideal, ela trata sobre um assunto que ele se interessa demais, se ele retrata coisas do dia a dia dessa pessoa, está muito bem contextualizado, fala muito com a pessoa, essa barrinha de 100% ela já vai ser quase toda preenchida só por isso. E daí o formato, a produção, não precisa ser complexa. Pode ser um vídeo simples, assim como eu estou fazendo aqui agora. Então, quando tu te dá conta disso, tu consegue produzir mais em menos tempo. As horas que tu tem que dedicar são bem menores. Às vezes não precisa nem ser 1 hora, né? Quanto tempo seria o ideal? Eu gosto de pensar, cara, entre 30 minutos e 2 horas por dia. Se tu consegue, velho, né, tirar um tempo de um bloco de 30 minutos do teu dia, tu consegue, por exemplo, postar todo dia no TikTok. Postar às vezes mais de uma vez por dia no TikTok e no Instagram. Agora tu vai falar, não tenho tempo, mesmo assim não tenho. Tá, daí é questão de prioridade. Que eu duvido que tu que tá assistindo esse vídeo aí não tenha 30 minutos. Não fica viajando no celular pelo menos 30 minutos durante todo o dia. Duvido, velho. Então é questão de prioridade. Então de 30 minutos ali até 2 horas, tu consegue produzir muito conteúdo. Se tu tem algumas coisas, né? Se tu tem essa cabeça de documentar, por exemplo, né? Deixa eu até botar aqui eu tinha feito um script, mais ou menos uma ideia do que eu queria falar no vídeo do TikTok, eu vou usar para esse vídeo aqui também, né? Eu botei assim, ó, dá para pensar em blocos de 30 minutos. Durante esse tempo de 30 minutos, o que é importante fazer? Primeira coisa que eu botei aqui, tu tem que ter a tua lista de ideias. Isso é uma coisa, é um hábito que tem que ser uma coisa diária tua. Tu tem que ter um lugar onde tu vai anotar coisas à medida que elas acontecem. Então, tu tem um encontro com um cliente teu, eu não sei o que tu faz, tu tem que adaptar isso para tua realidade. Mas o teu trabalho, ele te fornece várias ideias. Ou pelo menos fornece várias situações que podem ser interessantes. Que podem virar ideias. Várias situações que dessas situações tu consegue extrair temáticas. Então tu tem que anotar isso daí. Hoje aconteceu, o fulaninho me perguntou tal assunto. Deixa eu te dar um exemplo aqui de coisas que eu anoto, assim, por exemplo, em reuniões com os clientes. Ontem eu estava fazendo uma consultoria, daí durante a conversa um monte de assunto é tratado, ela me fala um monte de crenças, ela fala frases de coisas que ela sente, ela faz perguntas, um monte de coisa ela fala. E daí, por exemplo, ontem eu anotei, ligar os pontos é nosso dever, isso aqui vai virar um conteúdo. Coerência e contexto errei, isso aqui já virou um conteúdo. Não gosto da ideia de ter um dia para gravar, isso aqui eu acabei de gravar um vídeo para o TikTok usando essa temática. Então, de interações a gente consegue extrair temáticas. E vocês têm que ter um lugar para anotar essas ideias. Então pode ser um caderninho desses, pode ser um notes do teu celular, pode ser um grupo do WhatsApp contigo mesmo, que eu tenho, eu mando muita coisa lá no WhatsApp de mim mesmo, mas tem que ter. E daí nesses 30 minutos, uma coisa que você vai fazer é pegar essa tua lista, ok. Outra coisa, tu vai definir a temática. Então tu vai extrair às vezes daquela situação matemática. Às vezes o que eu faço, quando eu vou escrever já um negócio que eu percebi, eu já escrevo mais ou menos resumindo qual que é a temática daquilo que eu quero falar. Tipo, ligar os pontos é nosso dever. Isso daqui já me dá uma baita ideia de temática. Que é o nosso dever, que eu quero dizer com isso? Que é o dever do produtor de conteúdo, justificar certas coisas e ligar certos pontos na cabeça da nossa audiência.
a gente tirar as conclusões para a nossa audiência e mostrar isso para ela. É uma coisa positiva que a gente tem que fazer. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então é legal às vezes tu já anotar de um jeito que fique muito clara a temática, ou sobre o que tu quer falar no vídeo, né? Esse é o segundo ponto que tem que fazer nesse bloco de 30 minutos, definir a temática. Outra coisa que eu botei, definir a categoria documentativa. Lá dentro do meu método, que eu ensino sobre documentar, tem as 7 categorias dos conteúdos documentativos. Então tem, por exemplo, de análise, de sacada, por exemplo, se eu for fazer de sacada, se eu definir que o que eu quero compartilhar é mais uma sacada, provavelmente eu vou querer organizar isso num formato de lista para ser uma coisa mais aplicável, porque essas coisas sacadas são mais aplicáveis. Mas, se é de análise, às vezes vai ser legal eu só pegar algumas imagens, porque eu vou fazer com filtro de fundo verde. Se é de opinião, por exemplo, eu não vou botar, às vezes, pontos assim, né, para ensinar alguma coisa, ou, sei lá, mostrar o jeito que eu estou fazendo. Eu só vou organizar qual que é a minha opinião, ou se eu não preciso nem organizar, às vezes, só abrir a câmera e falar. Então, definir a categoria documentativa também te dá clareza de o que tu vai falar, usando qual contexto, se tu vai contar uma história, como é que vai ser mais ou menos a ordem do que será dito. Né? Isso te ajuda tudo. Outra coisa que eu botei aqui, organizar o roteiro estratégico. Então fazer essa coisa de, cara, organizar só o que tu quer falar, conseguir interpretar de uma maneira que, quando tu for compartilhar, seja interessante para o teu cliente ideal, que converse com o teu cliente ideal. Então fazer esse trabalho, né, que a gente estava falando, de conseguir extrair de uma situação, extrair uma temática. Então, como que a gente bota essa temática de uma maneira que seja interessante para o nosso cliente ideal? É legal tu organizar isso, né? Isso faz parte do roteiro. E daí depois é tu gravar no TikTok. Às vezes, falando esse monte de coisa, parece um monte de coisa que isso vai demorar muito. Mas não, é um exercício. À medida com que tu produz mais conteúdo, tudo vai ficando mais fácil. E aqui a gente está falando sobre tempo de dedicação para produzir conteúdo. Eu realmente acho que, cara, se a gente começa a ter esse hábito, né, de anotar as coisas, isso daí não tem hora para fazer, né? Em todo momento você pode pegar e anotar. Mas se depois a gente consegue separar um bloco de 30 minutos, cara, para pegar essas nossas ideias que a gente anotou, organizar um pouquinho, eu gosto muito desse negócio de ter um caderninho, ter uma caneta, assim, tu conseguir realmente organizar os teus pensamentos, às vezes fazer uns esqueminhas visuais, para tu conseguir organizar aquilo ali que aconteceu, para ser mais didático quando compartilhar, sabe? E daí tu pega e depois já grava. Às vezes o meu roteiro é isso aqui, é um desenhozinho que eu fiz, algumas palavras aqui, umas setinhas. Esse é o meu roteiro, sabe? E eu consigo fazer todo esse processo de só organizar minha mente para gravar em meia hora. Às vezes faço em bem menos tempo. Se é uma coisa que está fresquinha na minha cabeça ali, é um assunto que, cara, eu trato todo dia, né? Porque eu uso minha vida como minha fonte de conteúdo, então eu vou estar falando sobre coisas que eu estou vivendo, que eu estou fazendo. Então isso facilita muito também o processo de gravar. Então quando eu estou com esse músculo já treinado de fazer isso, é muito rápido, é muito tranquilo de postar conteúdo em volume. E tu vai ver como isso gera um movimento diferente contigo e com a tua audiência. Normalmente esses conteúdos documentativos, esse jeito de produzir conteúdo que cara, escorado na tua experiência, na tua própria vida, gera muito mais conversa com o teu cliente ideal. E a gente dessa conversa consegue gerar muito mais demanda para os nossos produtos e serviços. Então, assim, ó, tu vai ter que se movimentar, tu vai ter que aprender sobre as 7 categorias, por exemplo, tu vai ter que desenvolver esse teu olhar documentativo, vai ter que separar essa tua meia horinha pelo menos por dia para produzir os teus conteúdos. Mas se tu começar nesse movimento, todo esse processo vai ficar mais fácil, como eu te falei. Tu vai ver os números aumentando, números de engajamento e número de vendas. Então eu acho uma coisa que vale muito a pena. Se tu é infoprodutor, se tu vende teus cursos, tuas consultorias, mentorias, produzir conteúdo em volume é uma coisa muito importante, principalmente hoje em dia. Estou produzindo 3 vezes por dia lá no TikTok, 2 vezes por dia no Instagram, 1 vez por dia aqui no YouTube, tenho newsletter. Qual é a chance disso aqui dar errado? Porque eu estou fazendo tudo isso porque eu quero acelerar cada vez mais o crescimento do meu negócio digital. E eu sei que é a intensidade que distorce o tempo. Então eu vou dar intensidade aqui na produção de conteúdo. Justamente porque eu consigo. Hoje eu não dedico só 30 minutos por dia para a produção de conteúdo, mas o que eu dedico não passa de 2 horas. Às vezes é 1 hora, 1h30, às vezes é 40 minutos, às vezes é 10 minutos. Mas eu tenho na minha cabeça esse tempo. Eu sei que essa atividade da produção de conteúdo é importante, então eu vou ter um tempo sim dedicado para isso. A grande lição que eu quero deixar com esse vídeo, né, é, cara, produza mais conteúdo, documente mais, bota o teu trabalho na internet.
Documenta o que tu tem feito, o que tu tem aprendido, o que tem dado certo. Fala sobre as tuas filosofias, sobre as tuas hipóteses, sobre as coisas que tu gosta, interesse no teu trabalho. Porque, cara, eu gosto muito desse assunto que eu falo. Negócio digital, marketing, produção de conteúdo, vendas. Então, naturalmente, para mim, é muito legal eu fazer esses vídeos. Porque eles são, que nem eu já fiz um outro vídeo falando dessa analogia, eles são a serragem do que sobra do meu trabalho. Que é ajudar os clientes, fazer negócios digitais terem mais resultado através do conteúdo das vendas. Então eu sempre tenho muita coisa para falar, e eu aposto que tu tem também. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dá o joinha, aqueles negócios todos, e a gente se vê na próxima.